Eu sou Jamile Derspigil, coach, e esse é o Profissa na Real, uma série onde entrevistaríamos vários profissionais. E eles vão contar como é que eles chegaram lá, como foi o momento de sucesso deles, qual foi o pulo do gato, algumas dicas, etc. Se você gostar, curte o canal, compartilha, etc. Ah, se inscreve no canal! Então, eu sou formado em comunicação social. Desde pequeno, eu sou um grande apaixonado pela publicidade, pela comunicação, pelos filmes. E na época eu morava em Recife, eu sou de Recife, e eu via muito para São Paulo como férias, né? E eu ficava encantado naquela época, na década de 80, aqueles cartazes, aqueles painéis espalhados pela cidade, isso me fascinava. Então, eu ingressei na faculdade de comunicação querendo trabalhar em agência de publicidade, olha só. Queria ser um criativo, criar campanhas, e acabei indo para uma direção parecida, correlata, que é a direção do marketing, né? Onde, além das campanhas, também tem a função de desenvolver embalagens, trabalhar campanhas de ponto de venda, precificar, enfim, uma série de outras coisas que não só a comunicação. Fiz uma pós-graduação em administração de empresas, também para criar maior parrudez nessa função de executivo de marketing e de comunicação. E trabalhei 16 anos, Jamile, em 3 grandes empresas, as 3 do setor farmacêutico, e até o momento que eu vi que nada mais fazia sentido, assim, que algo faltava, e eu não sabia exatamente o quê. Esse que é o grande desafio, né? Eu tinha... Um buraco, né, Rodrigo? É um buraco. Um buraco, e assim, e a gente não entende, porque a gente tem, na época eu tinha um salário maravilhoso, carro da empresa, bônus, enfim, foi um momento de crescimento do material muito grande, né? Mas eu acho que o espiritual, né, a alma ficou um pouco de escanteio, e aí vem esse vazio, e a gente não entende como assim, eu tenho tudo, mas o sentimento é que tá faltando alguma coisa. E aí eu comecei um processo de coaching associado também a um processo de terapia. Eu andei mais ou menos simultaneamente as duas coisas, e foi maravilhoso, porque eu comecei a olhar para mim, né, para dentro de mim, até resgates de infância, de coisas que eu adorava fazer, brincar, e isso foi aflorando a ponto de começar a me guiar para onde eu deveria ir, né? E eu não sei se eu já posso avançar nessa parte da minha trajetória profissional, posso? Pode, fica à vontade. Então, eu estou falando mais ou menos de um período ali de 2012, 2013, que foi justamente esse período de reflexão, de repensar a vida. Eu estava no processo de gravidez com a minha esposa, né? A gente estava também para sermos pais e mães de primeira viagem. E tudo isso se somou e fez com que eu me abrisse para o universo. Eu costumo falar que quando a gente se abre à procura de um propósito, de algo realmente que ressoa no nosso íntimo, vem. O universo manda pra gente. Às vezes pode demorar um pouquinho mais, mas vem. E foi assim que chegou para mim essa questão da inclusão e da empatia. Eu fui chamado por um amigo para visitar uma feira voltada para tecnologias assistivas e acessibilidade. E como naquela época eu já estava fora do mundo corporativo, estava fazendo uns trabalhos como autônomo, estava com um monte de tempo livre, e falei, vamos ver o que é que há nessa feira. E vamos passear. Vamos passear, né? Entrada franca, melhor ainda. E ao entrar pela catraca ali, pela roleta, eu senti algo diferente, assim, uma emoção muito diferente que me tomou o corpo inteiro. Parecia que eu estava voltando para o meu ninho, assim, sabe? Que eu tivesse passado muitos anos fora do meu ninho e tinha regressado. E ao ver aquelas pessoas com deficiência transitando para lá e para cá, pessoas com cegueira, com surdez, em cadeira de rodas, e eu fiz dessa visita uma grande experiência de pesquisa de mercado. Como um bom comunicólogo e marqueteiro, comecei a abordar as pessoas nos corredores e nos estandes, né, para entender, mas como assim? Que mercado é esse? Existem oportunidades para as empresas de venderem seus produtos para pessoas com deficiência? E você, pessoas com deficiência, se sentem respeitadas? Como é que é isso? Eu fiquei muito curioso e muito envolvido com tudo que eu ouvia. E aí, ao final do dia, passando pelo pavilhão, indo embora,
eu falei, é isso que eu quero fazer. Quero abrir uma empresa para atender, para incluir pessoas com deficiência. Mas não sabia exatamente o caminho a ser trilhado. Né? Só tinha aquela ideia, aquela vontade de fazer, mas ainda era só isso. Sabe que, vou dividir com você, um dia eu vou contar a minha história nesse canal, mas por enquanto, isso que você falou me fez lembrar de quantas vezes eu me inscrevia nos cursos quando eu estava na transição, porque eu também fui publicitária. Aliás, fui não, né? Sou, porque isso não sai da gente, né, Rô? Não tem jeito. O olhar técnico, a vontade de dar palpite em algumas coisas que a gente vê na área de comunicação, entender como é que as coisas aconteceram, enfim. Mas voltando para a minha história, eu muitas vezes, na transição de carreira, eu procurava, eu buscava coisas que eu nem sabia o que eu queria encontrar. Então, era uma busca muito engraçada, muito intuitiva, de ficar observando, olhando as coisas, ouvindo, parece que mais coisas do que normalmente eu ouviria. Eu entrava em alguns cursos para fazer e naquele momento do esquenta, do tipo, fala por que você está aqui, a expectativa, etc. e tal. Eu muitas vezes respondia, eu de verdade nem sei por que eu estou aqui. Eu sei que eu senti vontade de entrar, e sei lá, tipo isso, né? Eu sei que eu tenho que estar aqui. Era esse o sentimento que eu tinha e, de fato, depois que os cursos terminavam, eu me sentia mais recheada, assim, parece que esse buraco... Mais plena, né? Mais plena, exatamente. Tipo assim, eu vim para fazer o que eu tinha que fazer nesse curso, que era entender alguma coisa que eu também não sabia direito para que servia. Mas as coisas foram se encaixando. Então, de forma muito intuitiva, eu fui permitindo ser levada por isso, sabendo que não era um processo só racional. Né? Existia o processo racional, porque existia uma escolha de sair da onde eu estava para me tornar uma outra coisa. Mas o que, onde, como fazer, as coisas foram se apresentando. Esse frio na barriga é gostoso, né? Porque a gente sabe que está no caminho, a gente ainda não sabe como caminhar esse caminho, mas a gente vai avançando, né? E eu acho também, Jamile, que com avançar com o tempo, com o amadurecimento das pessoas, a gente vai ficando mais sensível a percepções de algumas coisas sutis, alguns sinais, né? A gente fica com uma visão um pouco mais abrangente e a gente consegue captar coisas de uma forma mais fácil, né? Aqui eu acho que minha intuição fala que não é para ir, tá falando para ir por aqui, né? Então isso é muito legal também.